Bem-vindo, artistas! Na aula de hoje, vamos aprender a fazer esse joguinho que eu fiz aqui, ó. Joguinho, invasão alienígena. Você tem um gato, você fica aí atirando os meteoros e nos alienígenas que vão aparecendo. Sempre que você acerta um, você ganha um ponto. Se você se esbarrar em um meteoro aqui ou se não no alienígena, você perde uma vida. De tempo em tempo, vem uma vida ali para você coletar. Daqui a pouco ela deve aparecer. Vamos aguardar aqui, ó. E o máximo de vida eu coloquei 3. E esses meteoros que ficam aí aparecendo de um lado para o outro. Olha a vida ali, ó. Peguei, voltou a 3 lá em cima. E aí você consegue brincar aqui. Eu estou no teclado, mas dá para jogar também pelo smartphone. Eu dei a opção do smartphone aqui também. E é um joguinho bem simples de fazer. Dá para fazer um monte de melhoria para ele ficar melhor ainda, né? Mas fica a critério de vocês depois estar melhorando o jogo, né? A gente começa aqui abrindo um novo projeto e colocando um ator, que é o gato, voando. Ele tem 2 fantasias aqui, ó. Aquela fantasia que eu coloquei no início e tem ele voando. Também vou pegar aqui uma fantasia de um cachorro que tem, ó. Agora tem a parte dos inimigos, né? Vamos pintar. Vamos renomear isso daqui, ó. Isso aqui é o gato. Botão. E aqui vão ser os inimigos. E na parte de inimigos, eu coloquei alguns meteoros. Para pintar um meteoro também não é muito difícil. Você pode fazer uma bolinha. Eu vou fazer aqui um meteoro com vocês. Pode criar aqui uma bolinha, ó. Um pouco mais escuro. Você cria outra. Vai criando sempre 3 bolinhas. Vou deixar essa de fora por enquanto. Mas basicamente vão ser 3. Uma um pouquinho mais claro que a outra, ó. Quem tem esse dom artístico aí, que é legal, né? Vai conseguir fazer umas coisas bem legais. Aí aqui você pega, vou deixar essas bolinhas de lado aqui, porque a gente vai usar primeiro esse daqui, ó. Você pega e distorce ela aqui, ó. Um planetinha, um cometa que estiver vindo ali, não vai ser redondinho. Então você vem aqui e simplesmente quebra um pouquinho aqui os lados dele. Copia e cola. Agora você tem 2 iguais. Coloca um em cima do outro aqui. E em uma certa parte aqui você vai jogar para dentro. Aí esse daqui tem que ter a cor 2 ali, ó. Vamos já logo pintar ele, ó. Pegar a cor do 2.
Aí você vai fazer as curvas aqui, ó. Copio e colo. Parte 3 agora, com a cor mais clara. A galera do desenho aí pode dar os feedback, pode dar umas ideias aí, porque a gente aqui não sabe desenhar muito bem. Só tem que fazer para poder atender ali o que a gente precisa fazer no jogo, né? Então não vai ficar um negócio muito bonito. Mas basicamente é assim que eu faço. Sempre tenho 3 cores uma em cima da outra e boto umas bolinhas, algumas coisas aqui no meio com cores diferentes para dar a intenção que tem umas crateras, alguma coisa assim. Além do meteoro, a gente tem também um outro personagem, que é aquele ETzinho, né? Aquele ETzinho também pintei ele, acho que ficou até bem bacana esse ET. Vou tentar pintar ele aqui de novo. Basicamente, para pintar o ET, eu fiz o seguinte. Bom, o primeiro Alien que eu fiz ficou bem melhor do que esse, mas foi mais ou menos assim que eu fiz o alienígena. Vou trazer os desenhos que eu já fiz para cá, para gente ganhar tempo. Não tem muito mistério de pintar aqui não. Requer um tempo maior para você fazer um negócio mais bonito, né? Então eu vou trazer os desenhos que eu já fiz e botar aqui. Então eu tenho aqui, ó, 3 planetinhas, né? 3 meteoros. Tenho aqui o ETzinho e tem aqui uma explosão. Desenho de uma explosão. Vamos adicionar os 2 cenários também. O cenário a gente já tem pronto aqui, ó. Space City. E nós temos aqui, ó, o Star. Então, o jogo só usa esses 2 cenários. O cenário aqui é o inicial.
Vou chamar ele de cidade e o outro de espaço. Agora sim a gente já consegue começar a programar o nosso jogo. Agora vamos montar a nossa área de trabalho aqui. Eu vou copiar esse gato. Vai ser o gato que vai aparecer na inicialização. Vou botar assim, ó, início. Gato início. Esse gato aqui, eu não preciso daquelas fantasias todas não. Eu só preciso dele na pose inicial. E eu vou colocar ele aqui, ó, no cantinho. Vou virar ele. Aumentar o tamanho dele. Então, quando iniciar, vai ficar desse jeito aqui o gato. Ele só vai aparecer na inicialização. Quando clicar para jogar, ele vai sumir. E vai aparecer o outro gato lá. Na verdade, é esse aqui, ó. E esse daqui é o gato que a gente joga com ele. Ele vai estar nessa fantasia aqui de voando. Começar ele apontado para 90 graus. Ele vai surgir na posição 0 e 0 sempre que começar o jogo. O tamanho dele pode ser 50%. Então, esse gato da inicialização, vamos programar ele para aparecer somente quando estiver na tela inicial aqui, ó. Então, aqui no código, bandeirinha, ele vai para a posição que ele está ali agora. Podemos até mudar o sentido de rotação dele para a esquerda e para a direita. O tamanho dele nós mexemos, então vamos colocar também a direção. E o tamanho dele também para 150%. Inicializamos ele. E aí botamos um sempre. E se o cenário for igual ao da cidade, a gente bota ele visível, senão colocamos ele invisível. Cenário, vamos pegar pelo nome e vamos colocar aqui cidade. E foi esse o nome do cenário que a gente colocou aqui, ó. Cidade. O ET, vamos colocar ele aqui também. Vamos inicializar ele. Esse ET, vamos duplicar também. Eu só vou querer a imagem dele, ó. Meteoros ali todos eu não vou querer. Vou querer só o ET. Chamar ele aqui de alienígena. Não vai chamar inimigo, vai chamar alienígena. Início. Aumentar o tamanho dele. Até maior, 250%. Nessa posição aqui. O botão vai ficar na posição 00. E aí esse alienígena, mesma coisa que o gato, né? Posso até copiar o código do gato e botar lá, que vai mudar uma coisinha ou outra. O que vai mudar aqui pro alienígena? Vai mudar que a posição dele não é essa daí. Não é a mesma do gato. O sentido de rotação dele também vai ser direita e esquerda. Vai estar apontando para 90 graus. Tamanho dele 200%, 250%, no meu caso que deu. Era só aumentar o desenho também, se fosse preciso. E sempre, se o cenário for cidade, ele mostra, senão ele se esconde. Quando eu der play aqui, ó, eles estão aparecendo. Se eu mudar o cenário, eles vão sumir. Então é isso que eu quero. Aqui no botão a gente vai fazer o seguinte, vai manter ele naquela posição 00 quando começar. Vamos fazer a parte de inicialização primeiro. O tamanho dele vai manter aquilo ali mesmo. E a gente vai fazer o seguinte, quando esse ator for clicado, a gente vai definir um efeito. Pode ser o efeito brilho para 20%. Vamos dar um efeito aqui e vamos esperar um pouquinho. Depois a gente remove todos os efeitos gráficos, voltar ao original dele. A gente pode transmitir um som, né? Tocar um som. Ó.
Então, toda vez que eu clicar nele, ó, ele faz um efeito, toca um som. E aí a gente transmite uma mensagem. Vamos criar uma mensagem aqui, ó. Iniciar jogo. Eu cliquei aqui, ele transmite a mensagem. Olha, estão querendo jogar. Feito isso, quem vai ter que escutar essa mensagem? O cenário. O cenário é que vai ser responsável de fazer a mudança de cenário. Então, aqui no cenário, a gente programa o seguinte. Quando eu receber a mensagem, iniciar jogo, eu tenho que tomar uma atitude. A gente vai mudar para o cenário do espaço. Mas também vou transmitir uma mensagem aqui, ó, mudou cenário. Porque se eu quiser receber essa mensagem, que trocou de cenário e tomar uma atitude com ela, também posso fazer. Então, vamos transmitir essa mensagem aqui, ó. Trocou cenário. Porque eu também vou ter uma mensagem chamada fim de jogo. Quando o jogo acabar, a gente vai transmitir uma mensagem chamada fim de jogo. E quando for fim de jogo, o cenário também vai ter que ter uma atitude. E vai ser o quê? Voltar para o cenário anterior, o primeiro cenário. Então, quando eu receber uma mensagem aqui no palco, eu receber uma mensagem fim de jogo, então vamos mudar para o cenário da cidade e vamos transmitir a mensagem, trocou o cenário. Na bandeirinha, a gente pode fazer o quê? Iniciar o jogo, né? Quando clicar na bandeirinha, vai mudar para o cenário da cidade. Cliquei aqui na bandeirinha, ó, muda para o cenário da cidade. Botão jogar, chamou lá, ó, transmitiu a mensagem iniciar jogo, já foi para a parte do jogo, do espaço. Só que aí, ó, todo mundo está ficando visível. Vamos tratar isso. E no botão, ele só vai ficar visível se for cenário da cidade. Então, quando ele receber aqui a mensagem iniciar jogo, que ele mesmo transmite, eu posso fazer o quê? Colocar ele invisível. E se tiver fim de jogo, ele ficar visível. Ou melhor, quando ele receber a mensagem e trocou o cenário, ó, aí eu faço tratamento. O que a gente vai fazer? Se o cenário for igual à cidade, ele vai ficar visível. Então, toda vez que trocar de cenário, eu verifico. Ó, cenário é igual à cidade, eu vou ficar visível. Se não, eu vou esconder. Então, vamos ter que colocar aqui um se não, né? E se não for, eu vou esconder. Nesse gato inicial, a gente já está tratando isso. E nesse alienígena de início também estamos tratando. Então, ó, quando eu clico ali, já some todo mundo. Quando eu volto para o início, aparece todo mundo que eu quero que apareça. O botão não apareceu, deixa eu ver o que está errado. Tá. Pelo stop aqui, pela bandeirinha, o cenário não falou, trocou cenário. Então temos que vir aqui ó, no cenário e transmitir a mensagem que trocou cenário também, ó. Tanto na inicialização quanto nos eventos. Então agora sim, ó. Clicar na bandeirinha aqui, ó. Volta para o cenário, todo mundo fica visível. Agora vamos pegar o gato. O gato mesmo que vai ser quem vai estar jogando. Por enquanto, o alienígena aqui, que é o inimigo, vou deixar ele invisível. Por enquanto, vamos trabalhar com o gato. Gato mesmo, que vai ser quem vai ficar rodando pela tela e atirando. Tá, aqui no gato, que vai ser o protagonista aqui do jogo, é ele que vai mandar no jogo. É o gatinho que fica atirando. Então, nele, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos criar variáveis aqui, ó. Pontos para todos os atores vão poder ver esses pontos. Vamos criar uma velocidade. Aí essa velocidade é do gato. Então a gente pode colocar apenas para ele. E vamos colocar também jogo em andamento. Essa variável vai ser para todos os atores também.
para a gente saber se o jogo está acontecendo ou não. Temos também a quantidade de vidas que o gato vai ter. Então vamos colocar vidas, aí pode ser para todos os atores também, todo mundo tem que saber a quantidade de vida que aquele gato tem ainda no jogo. Inicializamos essas variáveis. Jogo em andamento aqui, quando começar a bandeirinha, não vai estar em andamento. Quantidade de pontos vai começar com 0. A velocidade dele eu vou determinar aqui 5. E a quantidade de vidas também vai começar com 0, porque o jogo não vai estar em andamento, então não tem nenhuma vida. Depois eu mando ele ir para a posição inicial dele. E ele também vai se esconder. Agora, quando a gente começar o jogo, ele vai aparecer e vai ficar se movimentando. E a todo momento, a gente vai poder apertar o botão de ação para ele lançar o projétil. Então, ele vai estar lançando o projétil, se movimentando e verificando se ele tocou no planeta para ele perder uma vida. E quando acabar as vidas, ele volta para o início e deixa os pontos ali. Sempre que ele acertar alguém também, ele vai ganhar pontos. Vamos fazer isso tudo em blocos. Então, vamos começar pensando na seguinte situação. Primeiro, tem um bloco que é para inicializar ele. Inicializar para jogar nas posições iniciais. Seria isso daqui. Depois, vamos criar um outro bloco aqui, movimente. Ele vai estar sempre se movimentando se o jogo estiver em andamento. Então, se o jogo em andamento for igual assim, vai ficar movimentando. Vamos pegar a nossa variável jogo em andamento. Se ela for sim, movimente. Vamos colocar essa bandeirinha a mais aqui, porque a gente precisa fazer isso aqui sempre também, né? Sempre está verificando se o jogo está em andamento para ele movimentar. E também, vamos duplicar esse bloco. Se o jogo está em andamento, eu verifico um outro bloco que nós vamos criar aqui para checar fim de jogo. Sempre que o jogo estiver em andamento, eu tenho que verificar se ele já perdeu todas as vidas para acabar com o jogo. E ele vai ficar visível somente se o cenário for igual ao do espaço. Pode criar aqui, ó, quando receber a troca de cenário, a gente vai ficar visível somente se o cenário for igual a espaço. Beleza. Então, todos os eventos de entrada estão aqui em cima. E a gente agora tem que trazer o nosso controle, né? Aqui na mochila, eu já coloquei aquele controle que a gente fez naquela videoaula. Eu pego, arrasto ele para cá e solto. Aqui no controle, a gente também tem que verificar essa troca de cenário, igual fizemos aqui no gato. Eu posso até arrastar esse código para lá. Porque esse controle só vai ficar visível se o cenário for espaço também. A gente pode deixar ele invisível aqui. E agora, quando eu clicar aqui e for em jogar, ele aparece. E quando for a parte inicial, ele fica escondido. Já temos o controle em mãos, nós conseguimos fazer a parte de movimentação do gato. Se o jogo estiver em andamento, ele vai querer movimentar. Então, aqui na parte de movimentação, a gente vai estar sempre apontando para a direção que o controle quer. E vamos estar adicionando valores a X e a Y na movimentação do gato. Como a gente tem uma velocidade, a gente multiplica a velocidade que ele está vezes a direção X do controle. E a movimentação Y, multiplicamos pela direção Y do controle. Essa aqui é a movimentação do gato. Com isso, olha, a gente primeiro também tem que colocar
para que ele inicie esse jogo, né? Então o gato é que vai dizer se o jogo iniciou ou não. Então quando ele receber aqui transmissão de que iniciou o jogo, ó, ele vai ter que mudar aquela variável jogo em andamento para sim. É ele que vai dizer que o jogo está começando ou não. Jogo em andamento? Sim. Clicou no botão, o botão grita iniciar jogo. O gato vai lá e fala jogo em andamento igual assim. E aí, para isso, ele tem que se posicionar, né? Tem que se tornar visível e tudo mais. Então, a gente chama aquele método inicializar jogo. Nós vamos criar aqui, ó, iniciar jogo. Esse inicializar é o inicializar da bandeirinha. Depois tem o iniciar jogo. O que o iniciar jogo vai fazer? Quando ele chamar aqui, ó, iniciar jogo e mudar o jogo para andamento. A gente pode até fazer isso ali, ó. Mudar para o jogo andamento igual assim. Tem que aparecer, né? Porque ele vai estar escondido. Então, vou pedir para mostrar. Vou pedir ele para ir para a posição 0 e 0. E quando acaba o jogo, ele pode estar em qualquer posição. Mas quando iniciar, eu jogo ele para 0, 0. Mando mostrar ele. E coloco o jogo em andamento igual assim. E agora, se eu clicar aqui, ó. Tá lá o gato, ele já se movimenta pelo cenário, só que ele ainda não está fazendo tiro. Então, quando eu apertar o botão de ação aqui, ele tem que lançar um projétil. Vamos fazer esse lançamento de projétil. Nós vamos criar um bloco para isso. Lançar projétil. Vai estar movimentando a todo momento e a todo momento a gente pode chamar o lançar projétil. E quando isso ocorre? Quando eu clico no botão de ação, eu estou falando, ó, lance um projétil. Então, a todo momento, eu tenho que também estar verificando. Ó. Vou copiar essa bandeirinha aqui. Ó. Tudo eventos paralelos, tá? Porque ele anda, ele movimenta, né? Ele também checa o fim de jogo e também lança projétil. Tudo ao mesmo tempo tem que ser feito. Por isso que são 3 bandeirinhas aqui, chamando os 3 eventos paralelamente. No lançamento do projeto, a gente podia fazer um clone. Fica um pouco complicado fazer um clone dele mesmo e depois ficar programando aqui dentro. A gente pode fazer uma cópia desse gato. A gente apaga tudo aqui, ó. Eu vou chamar ele de projétil. As fantasias, eu só preciso da munição aqui. E esse projétil vai ser o que o gato vai estar lançando. O que eu vou fazer? Ó, ele está aqui. Eu tenho que colocar ele aqui para sair de dentro do gato. Então o gato, na verdade, ele não vai fazer o lançamento do projeto que vai ser um clone dele mesmo, mudando para aquela fantasia lá, não. Eu vou simplesmente falar o seguinte, vou transmitir uma mensagem aqui falando lançar projétil. Eu vou transmitir lançar projétil. Sempre que eu tiver com o jogo em andamento e clicar no botão de ação, eu vou chamar o lançar projétil. Então aqui, ó, eu tenho que colocar uma condição E, o jogo tem que estar em andamento e o botão de ação é igual a 1. Aí a gente chama lançar projétil. A gente transmite uma mensagem que a gente quer lançar um projétil. Então, nesse caso, a gente vai lá no projétil agora, ele vai ficar todo o tempo escutando. É para mim ser lançado? Então eu vou fazer um clone de mim mesmo, posicionar na frente do gato e disparar o efeito aí para frente. Na bandeirinha, nós podemos colocar para definir o sentido de rotação esquerda-direita do projétil, ele não vai ficar girando e vai se esconder. Então, iniciou, o projétil não está no cenário. Mas quando ele receber a mensagem lançar projétil, aí ele vai criar um clone dele mesmo. Então, esse projétil vai ficar sempre invisível. Aí eu venho, crio um clone dele. E aí sim, quando começar um clone, é um novo tiro que foi dado. Então precisamos inicializar em uma certa posição, mostrar e disparar ele para frente.
Então, primeira coisa, inicializar. Vamos criar um bloco. Inicializar. Quando criar um clone, eu peço para inicializar. E seria o quê? Vá para a posição que está o gato. Também temos que apontar para a direção, que é a direção que o gato está, né? Só que a gente não tem essa posição, mas a gente tem a direção do controle, né? Então, a gente pode criar uma variável chamada direção projétil. E aí eu verifico. Antes de posicionar, eu vou fazer uma condicional. O que eu vou verificar aqui? O controle não tem uma direção? Então, vamos supor que a direção que está o controle agora for menor do que 0, ele está apontando para a esquerda. Senão, ele está apontando para a direita. Então, a direção do projétil aqui, essa variável, eu vou mudar ela para -1, se for para a esquerda, e 1 para a direita. Agora sim, a gente pode mudar a direção do projétil de acordo com essa variável direção de projeto que a gente criou aqui agora. E também temos que mostrar ele aqui, ó. Então, aqui eu já consigo, quando eu clicar aqui, ó, iniciei o jogo, vou apertar o botão de ação, um projeto foi colocado ali. Então, você pode reparar que toda vez que eu clicar no botão de ação, um projeto vai aparecer aqui perto do gato, ó. Só que ele está aparecendo muito no meio. A gente pode arrumar ele aqui, descer um pouquinho ele no eixo Y, para ele ficar mais ou menos ali na mão do gato. Então, a gente pega aqui e corrige isso, ó. Vamos adicionar um valor a Y. No caso, ele tem que ir um pouquinho mais para baixo. Vou botar -5 a Y para poder ver se ele vai brotar na mão. E aí, vou mostrar ele. Vamos ver como é que está aqui, ó. Cliquei no botão. Aparecendo um pouquinho para cima da mão do gato. Dá para colocar até menos aqui, ó. Você vai verificar, de acordo com os tamanhos que você tem, a melhor posição para você disparar esse projétil, ó. Aqui já ficou, para mim tá legal, ó. Ficou um pouquinho acima da mão, tá bom. Então, depois que eu inicializei a posição do clone, eu vou ter que sempre fazer com que ele vá adiante, né? Então, vamos criar um bloco aqui chamado avance. Então, sempre avance. Nesse avançar, a gente vai ter que estar fazendo com que o projeto continue indo naquela direção que ele foi posicionado. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou adicionar no eixo X uma multiplicação que vai ser a direção do projétil, que vai estar para frente ou para trás, vai estar -1 ou 1. Vezes uma velocidade que você queira. Eu vou colocar aqui uma velocidade 15. Se esse projeto chegar aqui na posição -240 ou 240 em X, em ambas as direções das bordas aqui, eu tenho que destruir ele, né? Só que eu só posso destruir ele se ele estiver tocando na borda esquerda e na borda direita. A gente tem uma verificação aqui, vai colocar um se não aqui. A gente tem um sensor de tocando em borda. Então, temos aqui, tocando em borda. Então, se eu simplesmente colocar se tocando em borda, destrua, se ele tocar na borda de cima ou na de baixo, ele também vai destruir. E eu não quero. Então, eu quero verificar se ele está tocando na borda. E aí eu tenho que verificar se a posição de X do projétil chegou nas extremidades. Então, a gente pode pegar até o módulo da direção X, da posição X, aliás, que é a posição desse clone, e não variável. A posição X. Se o módulo da posição X for maior do que 240, ele chegou no final. Pode colocar até 239. Então, se for maior que 239, ele está lá na extremidade, tanto da direita, tanto da esquerda. O módulo está tirando o sinal, né? Então, se tocando em borda,
e a posição lá nas extremidades, eu vou apagar esse clone. Ele vai ser destruído. Se não, eu tenho que verificar se ele está tocando nos inimigos. Então, temos aqui o inimigo, o nome dele está aqui. Eu tenho que verificar se ele está tocando em alguma coisa que se chama inimigos. Então, a gente vem aqui, ó. Se ele está tocando em inimigo, a gente vai dar um tempo. Vou colocar um tempo bem pequenininho aqui, ó. 0,05. E depois vamos apagar esse clone. Por que esse tempo? Porque quando eu tocar em inimigo, o meu inimigo tem que saber também que eu toquei nele. Então, tanto eu estou verificando se eu toquei em inimigo para me sumir, e o inimigo também tem que estar verificando se ele tocou em mim, né, no projétil, para que ele tome uma atitude, que seria arrancar uma vida do personagem e tudo mais. Então, nesse caso, o projétil ele não vai fazer nada, a não ser disparado. Se ele tocar nas bordas, ele some. Se ele tocar em um inimigo, também ele some. Só que ele dá um tempinho aqui, o processador executar também o que está dentro do inimigo, que vai ser excluir uma vida, que vai ser se autodestruir. Então, eu vou dar esse tempinho aqui para o processador ter tempo de fazer o que está lá também. Agora, vamos ver como é que está aqui. Ó. Vamos iniciar o jogo. Ó, estou disparando, aí está indo. Se eu segurar, ó, vai um monte. Ó. E não é bem isso que eu quero, né? Eu tenho que dar um tempo também. Eu não posso sair disparando projétil um atrás do outro assim, não. A gente pode simplesmente, aqui na parte de você estar fazendo o lançamento desse projétil, você não permitir que ele seja lançado a todo momento. A gente pode fazer isso no gato, que o gato está chamando aqui toda hora, aqui, ó, lançar projétil, lançar projétil. Pode dar um tempo, né? Lança um projétil e dá um tempo aqui, ó. Nem que seja 0,1 segundo, mas tem que ter um tempo. Você vai determinar o tempo que você achar melhor. Com 0,1 ele pode lançar muitos projetos ali, ó. E eu não quero isso, eu quero lançar um pouco mais devagar. Vou botar aqui meio segundo. A cada meio segundo ele pode lançar um projétil. Vamos ver como é que ficou. Aí, agora tá legal. Voltamos para o nosso projétil. Ele está sendo lançado agora de tempo em tempo. Quando ele toca no inimigo ou quando ele toca na borda, ele some do cenário. No nosso projétil está ok. Agora a gente vai vir aqui no nosso inimigo. A gente vai programar os nossos inimigos. Basicamente o inimigo ele vai aparecer quando o cenário for espaço, né? Ele vai ficar invisível quando não for. E eu vou fazer um clone dele de tempo em tempo. Dependendo da pontuação que a pessoa tiver, a gente vai diminuindo esse tempo para ficar mais rápido o surgimento dos planetas, né, dos inimigos. Então, quanto mais pontos você fizer, mais rápido vai ser a instância desses inimigos. Aí a dificuldade do jogo vai aumentando de tempo em tempo. Se o jogo terminar, ele tem que ser excluído do cenário. Então, a gente vai fazer já logo assim, ó. Quando eu receber fim de jogo, eu vou apagar um clone. Porque, na verdade, isso aqui vai ser um clone. Receber fim de jogo, esse clone que a gente vai lançar vai ser apagado. Na bandeirinha, a gente começa ele escondido. Então, nosso ator não vai existir no cenário. Ele vai ficar invisível. Quem vai ficar visível vai ser os clones dele. Sempre. A gente verifica se o jogo está em andamento. Variável jogo em andamento é igual a sim. E sim, a gente vai fazer o clone desse ator. Só que eu preciso dar um tempo, né? Eu não posso sair aqui fazendo um clone desse ator só porque o jogo tem andamento, senão vai aparecer milhares ali. Então, eu vou fazer uma condicional aqui dentro, que é para verificar se o cronômetro, a gente tem um cronômetro, está sempre contando o tempo ali. Vou pegar a condição. Se o cronômetro for maior do que um tempo que a gente vai criar, por exemplo, maior do que 2, eu vou lá e crio. Eu vou lá e crio um clone desse ator e zero o cronômetro. Então, isso daqui eu estou fazendo instanciar um inimigo a cada 2 segundos.
criando um clone dele, né? E quando esse clone for inicializado, ó, para exemplificar aqui, eu vou fazer assim, ó. Vai para uma posição aleatória e mostra. Vamos ver como é que ficou aqui, ó. Ó, criou um clone ali, criou outro. Tá vendo? Tá criando vários clones. Ele tá criando sempre o mesmo porque eu não coloquei random o tipo de clone que eu tô querendo criar. Então, nessa parte aqui, nós não vamos fazer ir para uma posição aleatória e mostrar, não. Nós vamos sortear um novo inimigo. Vamos criar um bloco aqui, ó. Sortear inimigo. Sempre que criar um clone, sorteia o inimigo. E esse tempo que eu botei fixo de 2 em 2, nós vamos também criar um bloco. Tempo para instância. Esse tempo ele não vai ser fixo aqui 2. O que eu vou fazer? Eu vou ter uma variável. Vou botar inimigo tempo. E ao invés de eu verificar se é maior do que 2 segundos, eu coloco maior do que a variável inimigo tempo. Mas para isso eu tenho que inicializar ela também, né? Então a gente muda a variável aqui, ó. Inimigo tempo. Inicialmente eu vou querer 2 segundos. Aí eu peço para calcular esse tempo e depois eu verifico se o jogo está em andamento. Calculo o tempo. Aqui dentro, aliás, ó. Se o jogo não estiver em andamento, eu não preciso calcular tempo. Então, o jogo está em andamento? Tá. Calcula um tempo lá. De quanto tempo eu vou summonar um novo inimigo? Se o cronômetro é maior do que o tempo que eu tenho para poder instanciar ele, eu crio o clone zero cronômetro. Na próxima passada, ele vai estar com tempo menor e não vai instanciar. Enquanto não der os 2 segundos iniciais lá, não vai aparecer um novo inimigo na tela. Então, aqui a gente pode simplesmente pegar a variável tempo de inimigo, ó, e a gente faz um cálculozinho aqui, ó. Vamos pegar 2 segundos. Aí você fica ao seu critério, como você vai querer fazer a dificuldade. A gente pode dividir, na verdade, a quantidade de pontos que a pessoa tem, né? Vou pegar aqui pontos. Se eu dividir pontos por 200, por exemplo, se a pessoa tem 10 pontos, vamos imaginar, a pessoa tem aqui 10 pontos e eu divido por 200, vai dar 0,05. 20 pontos vai corresponder a 1 milissegundo. Então, eu acho que está legal assim. A pessoa ter 200 pontos, eu já diminui 1 segundo. Com 200 pontos, ela vai estar com o dobro da dificuldade. Vai ficar muito difícil. A cada segundo sair um novo meteoro ali, vai ficar muito difícil. Então, eu acho que colocando a quantidade de pontos dividindo por 200, vai ficar legal. Mas aí você verifica quanto você quer diminuir a variável tempo inicial, né? A gente vai pegar aqui ó, o tempo inicial que eu determinei foi 2 segundos. Menos a quantidade de pontos dividido por 200 aqui, eu acho que vai ficar legal. E aí eu faço uma condicional. Para quê? Esse tempo também não pode chegar a zero, jamais. Chegar a zero, acabou o jogo. Então eu vou verificar aqui. Se o tempo for menor do que 0,5. Se for menor isso, o calculado, eu vou mudar essa variável para 0,5. Eu não posso deixar chegar a zero, não. Então, vou deixar o mínimo 0,5 aqui. Então, calculamos ali o tempo que vai demorar para instanciar um novo inimigo. E depois disso, a gente tem que ficar sorteando o inimigo, né? Ele lança aqui, ele manda criar um clone desse ator. E aí, quando começar um clone aqui, ele vai falar, ó, instancia um novo inimigo lá para mim, sorteia um novo inimigo. Então, vamos na parte de sortear inimigo. Esses inimigos,
eu vou fazer o seguinte: vai brotar inimigo da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo, de baixo para cima. Então, esses inimigos vão ter 4 diferentes fantasias e 4 diferentes pontos de lançamento. Para o inimigo, para me saber qual das fantasias que eu vou colocar, eu vou criar aqui uma variável ID clone. Vou botar inimigo ID clone. Como a gente viu na videoaula lá dos clones, somente para esse ator, essa variável, e a ideia vai ser igual àquela do vídeo dos clones lá que a gente fez. Se você não assistiu, vai lá e assista. É importante você saber trabalhar com clones com diferentes comportamentos para poder fazer isso daqui. Então eu mudo a variável aqui, ó, ID do clone, inimigo ID clone, para um número randômico, né? Eu vou ter 4 tipos de inimigo, então eu sorteio de 1 a 4 aqui e alimenta essa variável. A velocidade desse inimigo também pode ser diferente de um para o outro, né? Então podemos criar uma variável aqui chamada inimigo velocidade. Somente para esse ator, e como se trata de clone, a variável tem que ser local. E alimentamos ela, você escolhe aí. Eu vou colocar uma velocidade entre 2 e 5. Então, esse inimigo vai ter um ID, uma fantasia diferente e uma velocidade diferente. Isso aí, aleatoriamente. Ele também vai ter uma direção aleatória. O inimigo ele vai poder sair da esquerda e ir para a direita, da direita para a esquerda, de baixo para cima e de cima para baixo. Eu vou criar um bloco aqui, sorteia a direção aleatória. E vou chamar aqui, ó. Ó, sorteio uma direção lá, porque eu já estou preparando para criar o inimigo aqui. Ele ainda não está apresentado, mas eu preciso saber qual posição que ele vai. Então, nós vamos chamar esse bloco que vai simplesmente sortear de onde ele vai. Por enquanto, a gente pode fazer o seguinte, pode criar uma variável aqui para determinar qual é o comportamento dele, né? Então, tem que saber se ele vai estar com o comportamento de sair da esquerda para a direita ou de cima para baixo. Vamos determinar, por exemplo, que o 1 ele vai sair da esquerda e vai para a direita. O 2 vai sair da direita e vai para a esquerda. 3 de cima para baixo. 4 de baixo para cima. Vamos supor que vai ser isso. Então, de qualquer forma, a gente vai ter que ter uma variável aqui, ó. Vou colocar inimigo auxiliar. E esse sorteio nada mais vai fazer do que alimentar essa variável aqui. E vamos criar outra variável, inimigo, direção inicial, apenas para esse ator. Nós mudamos a variável inimigo auxiliar para um valor entre 1 e 4. Esse inimigo auxiliar a gente tem só para poder a gente gerar um número e guardar ali, de 1 a 4. Por quê? Eu agora vou repetir esse mesmo sorteio aqui, ó, até que esse sorteio seja diferente do valor que eu realmente quero, que é a variável inimigo direção início. Então, se a variável aqui, ó, inimigo direção início, for igual ao inimigo auxiliar, eu não quero. Então, eu vou fazer assim, ó, vai repetir até que isso aqui seja diferente. Então, repita até que não seja igual aos dois. Porque, ó, se eles forem igual, sorteou 1. Aí, a direção inicial está lá valendo 1, porque foi o sorteio anterior. Eu não quero, quero que sorteie de novo. Então, ele vai ter que sortear um número diferente. Quando ele sortear um número diferente, aí, ok, eu vou pegar o inimigo, direção inicial, e vou receber a variável inimigo auxiliar, porque ela foi um sorteio válido que eu quero. Então, dessa forma aqui, a gente consegue fazer um sorteio de um número aleatório e garantir que o número que foi sorteado
não seja o mesmo que foi sorteado anteriormente. Feito isso, a gente já sabe que a gente tem que posicionar ele no local certo ali. Então a gente já pode fazer o seguinte, 3 condicionais aqui, pode ser um se não ou 4 se. Vou deixar 4 se para não ficar muito embolado. Primeira coisa que a gente tem que fazer, se o inimigo de direção inicial for igual a 1, por exemplo, são 4 posições possíveis, né? Então se for igual a 1, ou se for igual a 2, 1, 2, 3 e 4. Vá para, na posição X, eu vou colocar menos 240, aqui no cantinho da esquerda. E na posição Y, vai ser uma posição aleatória. Vamos calcular aqui uma posição aleatória entre... O mais para baixo a gente sabe que é 180, mas 180 ele vai ficar pegando aqui na borda, eu não quero. Então eu vou colocar menos 170 até 170. Então vai brotar um planeta ou um alien, qualquer coisa aqui aleatório, na posição X, no canto esquerdo de X, e uma posição aleatória na altura. Isso se ele for 1. Para o 2, nós vamos fazer o inverso. Nós vamos plotar ele lá do outro lado. Então vai ser uma posição X positiva. O Y também vai ser um número aleatório. Se ele for 3, aí vamos considerar que ele vai sair de baixo e ir para cima. Então, posição X vai ser um número aleatório entre 220 a 220, porque eu não quero que ele fique muito na borda, né? Então, vamos colocar aqui menos 220 até 220 em X. E a posição Y, vamos colocar menos 170, para ele sair aqui de baixo. Pode ser até 180 aqui, ó. Se ele for 4, nós vamos fazer o inverso. Ele vai vir de cima para baixo. Vou colocar aqui 175, porque nas extremidades, às vezes, ele é muito grande, não consegue chegar. Então, vamos deixar uma margenzinha ali. Então, aqui em cima, a gente está mandando sortear o inimigo, está fazendo tudo isso daí. E agora sim, a gente já pode mostrar ele, ó. Então, se eu dar um play aqui para nós validarmos se isso está funcionando, olha lá, ó. Cada X segundo está brotando um inimigo ali, ó. Agora a gente pode fazer também, para ficar melhor, ao invés de fazer esse monte de se aqui, usa o se não, né? E se o inimigo for igual a 1, ele vai fazer o que está aqui e vai ignorar o restante. Dessa forma que ele sempre está verificando todas essas posições. Não é legal fazer assim. Então, se não. Depois, se não. Outro se não. É igual a 2. Outro se não. Para verificar se é igual a 3. E se não, é porque foi 4, né? Então, colocamos aquele bloco ali. Aí fica melhor dessa forma. Precisamos também agora mudar a fantasia dele. Então, a gente muda a fantasia para o número do clone. Vai pegar aqui o número do clone como variável. E vou colocar aqui. Ele vai mudar pela fantasia pelo número dela. Vai corresponder aqui de 1 a 4. E depois a gente mostra. O inimigo nasceu ali. A gente vai botar um bloco de sempre. E a gente vai movimentar. Então, vou criar aqui um bloco. Movimente. E aqui sempre fica movimentando. No bloco movimentar, a gente vai ter que verificar. Esse planeta está tocando nas bordas, a gente tem que destruir ele também. Ele é um clone. Então, agora a gente vai ter que ficar movimentando ele. E se ele tocar nas bordas, a gente destrói ele.
E se ele tocar no projétil, aí ele vai explodir também, né? Vai destruir e vai contar um ponto lá para o player, né, que estiver jogando. Então vamos fazer o seguinte: outro bloco vai destruir. A gente chama um bloco para animar essa destruição dele quando for o caso, né? Então sempre se ele estiver tocando no projétil, a gente vai destruir ele. E se ele estiver tocando nas bordas, a gente também vai ter que estar apagando esse clone. Então a gente vai ter que verificar o ID do clone, como nós fizemos aqui, ó. Vou até copiar isso daqui, porque a gente vai ter que verificar de acordo com o clone também, ó. Se o clone for, vamos pensar aqui, ó, 1, 2 ou 3 são planetinhas. Então a gente pode movimentar eles girando. O 4 não convém, não. O 4 não vou ficar girando ele. A navezinha ela vai ficar sempre sem girar. Então, vamos colocar aqui uma condição também, ó. Se o número do clone for menor do que 4, vai ser um planeta, né? Vamos pegar aqui a variável ID do clone. Se for menor que 4, eu vou botar aqui um negócio para ficar girando aqui, ó. Ficar girando aqui um pouquinho só, uns 5 graus. Então esse planeta ele vai vir girando. Para movimentar o inimigo, independente de qual for, a gente vai ter uma velocidade. Porém, eles se movimentam em direções diferentes. Então, no caso do inimigo número 1, ele sai do lado esquerdo, ele tem que chegar ao lado direito. Então, vamos adicionar a ele valor a x aqui, ó. Vou pegar o inimigo velocidade e vou multiplicar. No meu caso aqui, eu vou multiplicar por 1, porque eu quero que ele se movimente em direção a x positivo. No caso do inimigo 2, ele também vai se movimentar no eixo y, porém, menos 1 aqui. No caso do inimigo 3, ele vai se movimentar de baixo para cima. Então, nós vamos pegar, vamos adicionar valores a y para ele, ó. Mesma coisa, vamos multiplicar a velocidade dele vezes 1. Ele está indo para cima, no eixo y. E se não, vai adicionar a velocidade menos 1 no eixo y. Dessa forma, os planetas já começam a se movimentar. Ó. Eles brotam e já vêm andando. Ó. Colisão do projeto até some. Ó, só que ele bateu lá na borda lá e ele não consegue ir embora, tá vendo? A gente tem que destruir quando eles tocar na borda oposta. Mas já está funcionando. Um pouco até rápido demais os inimigos. A gente pode melhorar a velocidade do gato ou diminuir um pouco dos inimigos. A gente colocou aqui, ó. Deixa eu ver, a velocidade aleatória de 2 a 5. A gente pode colocar talvez 1,5 até 4. E no gato também a gente pode aumentar a velocidade inicial dele, né? Na inicialização aqui eu coloquei 5. A gente pode colocar uns 8 para ver como é que fica. E eles estão ali brotando, né? Mas não estão sumindo. Tem que fazer sumir aqui na parte de movimentação também. Por quê? Pensa só, o inimigo 1, ele sai do lado esquerdo e chega no direito. Então, quando ele chegar a 240 lá, eu tenho que destruir ele. Então, vamos começar a colocar nossas condições aqui para poder excluir esses inimigos. No caso do 1, a posição tem que chegar a 239. A partir de 239, eu quero excluir ele. Né? Chegou lá em 239, eu vou excluir ele. Então, se a posição X dele for maior que 239, eu venho. Esse movimento está sempre sendo chamado. Então, a gente adiciona um valorzinho aqui, verifica se a posição chegou lá e destrói. Se não chegou lá, na próxima passada vai acontecer de novo e vai ficar verificando o tempo todo. No caso do inimigo número 2, eu tenho que verificar se a posição X dele é menor do que menos 230. Então, aqui eu uso menor do que menos 239. Vou deixar de chegar a 240 não.
Já na posição do inimigo 3, ele está vindo de baixo para cima. Então, eu tenho que checar se a posição Y dele, eu vou usar isso aqui também, eu vou usar um maior dessa vez, se a posição Y é maior do que 169. Aí eu apago esse clone. E se a posição dele, quando ele vem de cima para baixo, for menor do que menos 169, eu também apago esse clone. Então vamos ver se eles estão sendo apagados aqui quando chega nas extremidades. Ó. Já vai lá um planetinha, já vai lá outro. Ó, chegou na borda, sumiu. Ó, de cima para baixo. Na parte de movimentação agora já está ok, já está destruindo quando chega no final. Agora nós precisamos verificar se ele está tocando no projétil. Né? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui também é verificar se ele está tocando em projétil para a gente mandar destruir. E aí ele vai destruir e vai contar um ponto. Então a gente pega o sensor aqui, ó, tocando projétil e verifica. Ó, se eu estou tocando em projétil, eu chamo lá o método destruir. Nessa parte da destruição aqui, você pode fazer uma animaçãozinha, né, dele destruindo. Eu fiz de uma forma, mas você pode fazer do jeito que você achar melhor. Tem muita coisa para a gente poder fazer para esse jogo ficar melhor, né? Você pode tocar um som aqui. Eu não vou colocar o som aqui agora, você coloca do jeito que você achar melhor. Eu vou fazer um repita aqui, ó. Vou fazer um repita 3 vezes. Igual eu fiz no balãozinho, aquele joguinho lá do balãozinho, ensinando o clone. É muito importante você assistir aquele vídeo. Lá, quando eu clico no balão, eu faço o balão aumentar um pouquinho e explodir. Aí fica um efeito bem bacana. Então, você muda no tamanho dele aqui, ó. Dando 2 ou 3 no tamanho dele. E também mexo no efeito cor dele, né? Vou mudando o efeito cor dele. Vem aqui, mudo 5 no efeito cor, por exemplo. Depois eu mudo o efeito brilho dele também. Então ele vai brilhando, aumentando de tamanho. E a cor dele vai modificando também. Então, quando você faz isso daqui, você dá um efeito legal ali. Você faz um repito 3 vezes ali, ou 4 ou 5 vezes, você vê o que fica melhor. Espera um pouco, né? Esperar um pouquinho para esse efeito ser visual e a pessoa entender o que aconteceu. Depois disso, eu removo todos os efeitos. E aí eu vou mudar para aquela fantasia da explosão. Não tem uma fantasia aqui, ó? Explosão. Vou mudar para essa fantasia aqui. Então o planeta vai virar isso daqui e rapidamente tem que sumir dali para não ficar aparecendo esse foguinho aqui. Ele tem que ser um negócio bem rápido. Então a gente faz um repita de novo aqui, ó. Pode ser umas 10 vezes. A gente diminui ele. A gente vai diminuindo ele até ele sumir. Então se eu diminuir o tamanho dele, ó, mude menos 10 no tamanho. Se fizer isso 10 vezes, ele vai ficar 0 de tamanho, né? Então eu posso também diminuir o efeito fantasma dele, para ele ir ficando invisível. Então não é defina, é mudar o efeito fantasma. Mudar o efeito fantasma, só uns 2 aqui, pouca coisa. E o brilho também, né? Vai brilhando ele para ficar um fogo mais forte. E muda aqui uns 5 no efeito brilho. Então sempre que for para destruir, ele vai ficar grandão, depois vai ficar só um pontinho ali de nada. E aí o que a gente faz? A gente tem que adicionar pontos, né? Tem que ir lá na variável pontos, destruir um planeta. A gente vai pegar e vai somar pontos, vai receber o quê? Quantidade de pontos que tem lá atualmente, mais 1. E a gente apaga esse ator, né? Vamos testar aqui se ficou do jeito que a gente quer. Ó, eles estão aparecendo pequenininho. Por quê? Inicialização. Aqui no inimigo a gente tem que inicializar o tamanho. A gente está mexendo no tamanho dele quando a gente vai destruir. Então sempre que a gente mexe em um,
uma definição no método, a gente tem que também, quando instanciar um novo inimigo, colocar nas posições corretas. Então, nessa parte de sortear o inimigo aqui, que convém a gente vir e colocar, ó. Vamos definir o tamanho dele para 100%. Os planetas não estão nascendo em 100%. Então já está definido aqui 100%, apontando para 90 graus e mostrando. Quando ele é destruído, esse clone ele vai ficar menor. Mas quando um novo clone for lançado, ele vai vir para a posição e tamanho correto. Vamos ver aqui, ó, se vai ficar bom assim. Ó, sorteou. E é isso aí que eu quero. Ó, já estou atacando, ó, e ele já está explodindo, dando aquele efeito lá de explosão nele. Show de bola, né? Vamos colocar as variáveis aqui, ó, ponto. Você pode vir aqui, clicar com o botão direito e mostrar a letra grande, que ele vai ficar daquele jeito ali. Temos também as vidas, né? Vamos deixar as vidas sendo mostradas aqui no cantinho. Depois nós vamos criar os corações para estar colocando ali. Esses corações, a gente pode criar um objeto à parte também. E aí esse objeto à parte, você bota na mochila, depois você traz para os seus jogos. E o seu jogo pode ter 5 coração, ou 6, ou até 10. Eu não sei a quantidade de vida que você quer dar para a pessoa. Então, essa vida aí em corações, eu fiz 3 fixos dentro do fonte. Mas eu vou criar uma videoaula somente para a gente criar um objeto, vidas. E aí você vai determinar quantas vidas você quer no seu jogo. 5. Aí vai aparecer 5 corações ali. Perdeu uma vida, some um coração. Então, para isso, a gente teria que ter uma lista de corações. Essa lista vai ter uma quantidade de coração diferente. Você vai determinar quantos corações você quer nessa lista. E iriam aparecer os corações ali de acordo com o que você quer. Então, eu vou deixar essa parte dos corações, das vidas, para fazer numa outra videoaula. E depois a gente encaixa essas vidas que vier da mochila para dentro do jogo. Mas a variável vidas está ali sendo alimentada e de pontos também. Ó. Então, vamos ver. Ó. Se eu acertar um planeta, eu vou ganhar um ponto. Ó. Ganhou? Certo. Agora, se eu tocar aqui, ó, perdi vida. Ó. Já perdi todas as vidas. Vou reiniciar de novo. E vamos testar novamente. Ó. Vida está zero. Então, quando iniciar o jogo, esquecemos de fazer uma coisa. Ó. Aqui no gato. Quando eu iniciar o jogo, eu estou mandando iniciar o jogo. Chego aqui, jogo em andamento para sim. E aí eu tenho que mudar vidas para 3. Coloquei 3 nesse jogo. Aqui no projétil aqui, aliás, nos inimigos, se eu destruir, aqui tá certo, porque se ele bater nas laterais ou no projétil, ele tem que ser destruído. O projétil também não vai mexer nas vidas. Quem vai mexer na vida é o próprio gato. A gente vai verificar aqui no gato se ele está tocando no inimigo, ó. Checa fim de jogo. Então aqui no checa fim de jogo, a gente vai verificar se ele bateu no planeta, ele vai ter que perder uma vida. E se não tem mais vida, vai acabar o jogo. Então a gente faz aquela verificação, né? Tocando em inimigos, se eu tocar no inimigo, eu tenho que perder uma vida. Então, se tocando em inimigo, eu vou mudar vidas. Vou pegar a quantidade de vida atual e vou subtrair 1. Opa. Vidas menos 1. Eita! Correndo aqui de mim. Pronto. Tiro vida. Se a vida for igual a 0, aí acabou o jogo, né? Então, olha. Se vida for igual a 0, eu vou transmitir a mensagem fim de jogo. Aí eu posso esperar uns 2 segundos aqui. Porque eu estou dizendo, ó, fim de jogo. Quando acontece fim de jogo, já tem os métodos já para trocar cenário e tudo mais. Mas esse personagem aqui não tem que fazer nada enquanto isso.
Tem só que dar um tempinho de 2 segundos. E também aqui embaixo, você tocou no inimigo, acabou de tocar no inimigo, girou uma vida sua. Se você não esperar um tempinho aqui, isso aqui vai rodar. Isso roda tantas vezes, tão rapidamente, e quando você tocar no inimigo, ele vai tirar as 3 vidas. Ele vai passar aqui 3 vezes tão rápido e vai tirar as 3 vidas numa primeira tocada no inimigo. Então, eu estou falando aqui, ó. Depois que eu tocar no inimigo, eu vou ficar 2 segundos imune. Ou pode botar até 3 segundos imune aqui, ó. É o tempo de você sair, desencostar dele. E aí você pode fazer, né, uma animação. Porque aí fica mais legal, né? Você animar que o gato tocou em alguma coisa ali. Então você também pode fazer um bloco lá em cima, ó. Pra estar sempre animando, né? Então aqui, ó. Se o jogo estiver em andamento, você vai criar um bloco. Anime. Então sempre também anime. Sempre anime, sempre movimento, sempre cheque o fim do jogo, sempre lança um projeto. Ok, agora nessa parte aqui de animação, vamos fazer o seguinte, ó. Porque quando ele leva um dano, ele tem que brilhar, ele tem que fazer alguma coisa, né? Então o que eu fiz aqui? Eu verifiquei. Se eu estou tocando em um inimigo, o que eu vou fazer aqui? Eu vou repetir 3 vezes. Aquele esquema de mudar o brilho, né? Fica bem bacana. Então eu vou definir o efeito brilho dele aqui, ó. Igual fizemos no botão. Define o efeito brilho, depois a gente tira o efeito brilho. Só que aí a gente dá um tempo para que isso aconteça. Dá um tempo aqui de, sei lá, 0,3 segundos. Mudo para outro brilho, espero mais 0,3 segundos e volto. Então fica desse jeito aqui, ó. Ó, vou clicar aqui para poder demonstrar lá, ó. Olha lá, ó. Fica brilhando, tá vendo? Pode ter 3, 4 vezes. Pronto. Então, sempre vai animar. E sempre vai animar se ele receber um dano. Então vamos ver aqui como é que ficou. Ó, vou levar um golpe, ó. Brilhou e tá contando a vida menos 1 ali. Já passou para 2. Passou para 1. Eu vou tomar outro dano e aí o jogo tem que acabar, ó. Acabou. Voltou pro início. Vida 0, ponto 0, que eu não fiz nenhum. Mas estaria apresentando ali o tanto de ponto que eu fiz, ó. Vou fazer um ponto aqui, ó. 1, 2 pontos. Agora eu vou morrer, ó. Ó. Pronto. Ficou lá a pontuação que eu consegui fazer. Ó, os meteoros aí, ó. Errado. Nós temos que ver por que eles estão summonando aí, ó. Mas eles não precisavam estar ali sendo instanciados, não. Vamos nele. Cadê? Aqui na inicialização. Se jogo em andamento igual assim, ele fica instanciando. Então, quando acabou o jogo, o gato não falou que o jogo acabou, não. Vamos ver aqui, ó. Ele sempre está checando o fim de jogo. Vamos voltar aqui. Aqui, ó. Acabou o jogo. Nós não colocamos. Mudar aqui jogo em andamento, ó. Ah, não. Agora sim. O jogo não está em andamento. Os planetas vão saber e vão tomar a iniciativa ali de não aparecer. Essa parte de vidas aqui nós vamos fazer numa próxima etapa. Você pode estar dando sua sugestão de melhoria, de como a gente pode melhorar esse jogo. E dá uma olhada no código que eu fiz aqui no Scratch. Tenta pegar uma ideia, tenta montar de uma maneira diferente. Tem diversas formas de você montar isso. Quanto mais embolado vai ficando, mais difícil é de dar manutenção. Por isso que é interessante sempre criar blocos. E quando você olha aqui nessa parte de cima, você não precisa olhar para os blocos. Você tem que olhar nessa parte de cima aqui e entender o que está acontecendo. Então fica mais fácil você entender. Só que para você ver, o gato está fazendo muita coisa aí ao mesmo tempo, né? Mas é simples você entender. Se o jogo está em andamento, ele está animando, ele está lançando projétil, ele está checando se o jogo acabou. Isso tudo paralelamente. Por isso que nós temos 4 bandeirinhas aqui. Nesse primeiro jogo, não quero chegar na complexibilidade muito grande.
porque senão vai ficar muito difícil. Mas com certeza tem diversas outras formas de montar isso daqui. É o primeiro joguinho que eu estou mostrando, um joguinho simples, então não quero chegar em coisas muito complexas nesse jogo aqui não. Você pode usar esse joguinho só para ter uma ideia de como fazer e tá aplicando da sua forma. Você vai utilizando aí o Scratch, você vai observando que tem diversas formas de se fazer alguma coisa. E conforme vai aumentando a quantidade de código no seu projeto, você vai observando que vai ficando mais difícil de controlar. Aí você vai começando a querer fazer o quê? Organizar o seu código de uma forma melhor para que não tenha tanto lugar para se mexer, né? Então é bacana, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro contato com o joguinho. Nós vamos melhorar ele, vamos fazer um joguinho melhor. E espero vocês na próxima videoaula para a gente estar colocando aqui as vidas. Valeu!